Olá pessoal, muito prazer. Eu sou o professor Israel Trindade, da Universidade Federal de Goiás, e preparei esse vídeo, muito simples por sinal, para conversarmos hoje sobre acentuação de palavras. As acentuações gráficas são convenções linguísticas, mas há explicações fonológicas para elas serem, como são. E é isso que pretendo mostrar neste vídeo. Pretendo descomplicar. Gostaria de ressaltar que evitarei usar termos técnicos da linguística, porque meu objetivo é tentar ser mais compreendido possível. Bom, de início, cumpre esclarecer que acentuar nada mais é que marcar graficamente a tonicidade de uma sílaba, ou seja, a sílaba mais alongada, aquela que foi pronunciada com maior força na estrutura de uma palavra. Em português, essas marcações podem se dar por meio do uso desses três acentos, o til, o circunflexo e o agudo, que também acabam exercendo outras funções na língua, tais como o til, além de marcar sílaba tônica, nasaliza os sons vocálicos, o circunflexo e o agudo, além de marcarem a sílaba tônica, também marcam timbre, no caso o circunflexo, um timbre mais fechado, e o agudo, um timbre mais aberto, conforme ilustram os exemplos aí. Além de outras funções também, os acentos podem marcar afetividade, insistência, intelectualidade, enfim. Mas sem dúvida, a função principal do acento é de marcar na escrita a sílaba pronunciada com maior proeminência acentual na fala, ou seja, a sílaba mais forte. Bom, se há sílabas fortes, por contraste, podemos inferir que também há sílabas fracas, e o estudo da fonologia métrica comprovam isso. Uma palavra, na verdade, é constituída por uma sequência de sílabas fortes e fracas alternadamente, pois é essa alternância que dá à língua a musicalidade, que linguisticamente podemos chamar de pauta prosódica, né? Por exemplo, analisando a estrutura de palavras como marmelada e borboleta, ou ainda televisão e computador, percebemos bem essa harmonia entre sílabas fortes e fracas ou fracas e fortes. Na fonologia, usamos o S do inglês strong, forte, e o Wzinho do inglês weak, fraco, para marcarmos onde estão as sílabas fortes e as fracas. Observem, nesses quatro exemplos, as palavras estão alternando sílabas fortes com fracas. Mas isso não acontece só na estrutura da palavra. Isso acontece inclusive na junção de duas ou mais palavras constituindo um grupo acentual, como ocorre em limão azedo, onde se nota a prevalência dessa harmonia, né? Limão azedo. Mas você pode estar se perguntando, não há casos em que na junção de uma palavra com outra, duas sílabas fracas ou duas sílabas fortes acabam se encontrando? Sim, perfeitamente. Por exemplo, na ocorrência de abacaxi doce, né, percebemos o encontro de duas sílabas fortes. Neste caso, a sílaba tônica de abacaxi é a última e a sílaba tônica de doce é a primeira. Na pronúncia de abacaxi doce, naturalmente haverá uma pausa para a manutenção dessa musicalidade. Abacaxi doce, né? E essa pausa acaba cumprindo uma função semelhante à de uma sílaba débil. Bom, também pode encontrar ocorrência contrária, de duas sílabas fracas se encontrando. Por exemplo, em ameixa azeda, que a mais forte no ameixa ela é a paroxítona, é a penúltima, e a azeda também é uma paroxítona. Então, a última sílaba de ameixa e a primeira de azeda, sendo fracas, ao serem pronunciadas, acaba ocorrendo um processo de junção, de fusão. E aí fica ameixa azeda, né? Um fenômeno muito semelhante ao que acontece com a crase. Bom, entendido isso, vamos perceber que a maioria das palavras do português terminam com a sequência de uma sílaba forte seguida de uma fraca. Ou seja, a maioria de nossas palavras são paroxítonas, como ilustram os exemplos bola, leite, teclado e amigo. Isso porque o padrão silábico do português é troqueu, ou seja, é um sistema silábico formado por um pé dissilábico com proeminência na penúltima sílaba.
Isso significa, em miúdos, que se não houver peso em outra sílaba, a tendência do acento no português, naturalmente, é cair na penúltima sílaba. Mas lembre-se que, como já acontecia no latim, né, o acento no português também pode cair na última sílaba, no caso das oxítonas, ou na antepenúltima sílaba, no caso das proparoxítonas, conforme ilustram os exemplos que eu estou dando aí. Mas eu repito, desde que elas recebam maior peso. Bom, então fica a pergunta, né? O que é um peso silábico? Bom, no padrão silábico do português, como havia dito, é troqueu, mas também contam-se moras. Tá? Cada mora é considerado um peso. Então, se uma sílaba só tem uma mora, conta-se um peso. Se tem duas moras, ela se torna mais pesada, certo? O padrão silábico português, então, é troqueu moraico, porque o peso da sílaba é capaz de deslocar o acento, como acontece, por exemplo, na palavra amor, que não é uma paroxítona, é uma oxítona, porque a última sílaba é mais pesada. E síntese não é paroxítona, é a proparoxítona, porque a antepenúltima sílaba é mais pesada. Para a gente entender, então, o que vem a ser o peso de uma sílaba, vamos compreender a estrutura da sílaba. Uma sílaba é dividida em dois elementos, um ataque e uma rima. A rima, por sua vez, pode ser ramificada em núcleo e coda, certo? Desses elementos aí, o que não pode faltar na estrutura de uma sílaba é o núcleo, que é preenchido, no caso do português, por uma vogal. Não existe no português sílabas sem vogais. O ataque e a coda podem ser preenchidos por consoantes ou por semivogais. Então, nós temos, por exemplo, na palavra caixa, um exemplo de uma palavra que tem duas sílabas, sendo a primeira uma sílaba pesada, porque tem o preenchimento da coda, e a segunda uma sílaba leve, porque não tem preenchimento da coda. Um outro exemplo, para ficar mais claro, cristão, temos uma palavra com duas sílabas pesadas, porque a primeira nós temos o preenchimento da coda e na segunda também a coda foi preenchida. Então veja bem, o que dá peso à sílaba no português não é o preenchimento do ataque, é o preenchimento da coda, visto que o núcleo sempre será preenchido. Só mais um exemplozinho. Ator, podemos perceber, a primeira sílaba é uma sílaba leve, porque só tem preenchimento de núcleo, e a segunda sílaba, uma sílaba pesada, porque tem preenchimento do núcleo e também da coda. Enfim, sílabas leves, então, são aquelas que têm o núcleo e pode terem o ataque preenchido ou não, né, mas a coda não preenchida. E a sílaba pesada é aquela que não necessariamente tem o ataque preenchido, mas tem núcleo e coda preenchidos. Bom, fica fácil, então, saber quais são as sílabas pesadas no português. São aquelas sílabas que têm o preenchimento da coda. Mas nem sempre a coda vai estar preenchida e nem sempre vai ser tão simples identificar uma sílaba pesada assim, porque o português ele permite que o núcleo se alongue, né? O núcleo se alongando, aquela sílaba se torna pesada. Por exemplo, na palavra tórax, tudo nos levaria a acreditar que a última sílaba, o rax, seria a sílaba pesada porque tem preenchimento de ataque, núcleo e coda. No entanto, o acento cai na primeira sílaba, tó, porque tó se tornou pesada pelo alongamento do núcleo, que é a vogal O. Bom, falar sobre peso silábico daria um vídeo interessante, não é o caso deste momento, estamos falando de regra de acentuação. Mas se vocês se interessarem no momento propício, posso fazer um vídeo só sobre peso silábico. Entrando especificamente na acentuação da língua portuguesa, vamos entender que os acentos no português seguem os princípios da economia, ou seja, vamos acentuar o mínimo possível. Como havia dito, a maioria das palavras da língua portuguesa é paroxítona. Como a maioria é paroxítona, elas serão menos acentuadas. Num grupo menor, nós temos as oxítonas, portanto, serão mais acentuadas. E as proparoxítonas, que são raras, todas serão acentuadas. Bom, entendendo então o que há em a relação das paroxítonas com as oxítonas, porque para entender essa regra fica fácil a gente comparar as duas.
Vejam bem, as paroxítonas, que são a ampla maioria, têm seu grupo maior nas que terminam com A, E, O, ou seja, nos grupos das vogais. E um grupo menor, as que terminam em I e U, ou seja, das semivogais. Então, se a maioria das paroxítonas é terminada em A, E, O, então elas não serão acentuadas. Se a minoria termina com I e U, serão acentuadas. Por oposição, estão as oxítonas. Se as paroxítonas terminadas em I e U são acentuadas, as oxítonas terminadas em I e U não são acentuadas. Se as paroxítonas terminadas em A, E, O não são acentuadas, nas oxítonas, as que terminam com A, E, O são acentuadas. As regras das oxítonas, por sua vez, justificam também a dos monossílabos tônicos. Se as oxítonas terminadas em A, E, O são acentuadas, também se acentuam dos monossílabos tônicos terminados em A, E, O. Se as oxítonas terminadas em I e U não são acentuadas, os monossílabos tônicos terminados em I e U também não são acentuados. Bom, síntese das terminações por sons vocálicos. Se as paroxítonas são muitas, poucas serão acentuadas, somente que terminem com I e U. Se as oxítonas são poucas, muitas serão acentuadas, as que terminam em A, E, O. Os monossílabos tônicos seguem as regras das oxítonas e as proparoxítonas, que são mais raras, todas são acentuadas. Bom, falamos das terminações de palavras em sons vocálicos, mas também tem as terminações das palavras com sons consonantais. E as paroxítonas, que terminam com RX, NL, são acentuadas. Aí eu trouxe um macetezinho para a gente entender. Existe um passo chamado rouxinol. Esse passo ajuda-nos a lembrar quais são as paroxítonas terminadas em consoantes que são acentuadas. RX, NL. A explicação para isso está no peso silábico, que no momento oportuno eu posso falar. Bom, pessoal, com certeza tem mais regras, mas não foram contempladas, em virtude do vídeo ser um pouco mais curto. Mas fica aí sugestão, caso vocês queiram que eu trate de um assunto específico ou das outras regras que não foram contempladas, eu estou à disposição. Foi uma satisfação muito grande compartilhar com vocês essas informações. E caso vocês gostem do vídeo ou querem dar sugestões de como outros temas a serem abordados, eu estou à disposição. Tá? Forte abraço e bons estudos!